Olá, excelências! Aqui para mais uma aula do nosso curso, agora falando sobre os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra estão no Código Penal a partir do artigo 138, que é o crime de calúnia. Calúnia é imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Uma forma de você se recordar é lembrar que calúnia é crime. Imputar falsamente a alguém o cometimento do crime. Aqui está ligado, na realidade, à imputação falsa, né? Não procede esse crime quando a pessoa realmente cometeu o delito, certo? Então, no parágrafo 1º diz assim: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Então, a grande questão desse crime aqui é saber que essa imputação é falsa. É possível também a calúnia contra os mortos, né? Parágrafo 2º. E aqui a exceção da verdade. É bem interessante. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade. O que é isso? Então, o delito é atribuir falsamente o cometimento de um crime a alguém. Então, João fala que Pedro cometeu um crime de furto. E aí, Pedro move uma ação de calúnia contra João. O João diz: não, eu não disse, não fiz uma afirmação falsa, a afirmação é verdadeira. Ele realmente cometeu o crime de furto. Então, a exceção da verdade é isso, é essa defesa do autor, né, que foi-lhe imputado o crime de calúnia, e aí ele se defende: não, isso é verdade mesmo, essa é a exceção da verdade. E no caso do crime de calúnia, ela é admitida, e aí tem as hipóteses de quando ela não é admitida, né? Admite-se a prova da verdade, salvo ser constituído o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Aqui quer dizer que não transitou em julgado, né? Então ele é verdade, né, que ele cometeu determinado delito, só que ele ainda ainda tem possibilidade de ser absolvido ou de não ser condenado nesse processo. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141, que são os chefes de Estado, ó. Quando você vai no 141, inciso 1, contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro, certo? E se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Aqui é essa questão, né? Há-se um processo criminal, a pessoa está sendo acusada de cometer um delito, mas ela é inocentada. Então tem essas hipóteses aqui que não cabe a exceção da verdade. Mas relembrando, calúnia, imputar falsamente a alguém, certo? Essa imputação é falsa, mas cabe exceção da verdade, que é ele provar que, na verdade, aquela imputação não é falsa, é verdadeira. Já na difamação, no artigo 139, é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Veja, aqui não se trata de verdade ou mentira. Você pode até imputar um fato ofensivo a alguém que seja verdade. Olha, o João foi traído pela esposa, certo? E propagar isso
para os conhecidos, para a vizinhança, digamos assim, ainda que seja verdade, é algo que vai afetar a sua reputação. Então tem que prestar atenção nesse fato aqui. Aqui não é questão de verdade ou mentira, é questão de o fato ofender a reputação da vítima. E aqui cabe a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa às suas funções. Então Pedro foi registrar um boletim de ocorrência na delegacia e viu os policiais eh, ingerindo bebida alcoólica no plantão. E ele sai dizendo, né, que viu policiais bêbados na delegacia. Os policiais entram com uma ação de difamação contra ele, mas ele se vale da exceção da verdade. Ele diz: "Não, isso é verdade". Consegue provar, né, hum, demonstrar que aquilo realmente ocorreu, e aí ele pode se valer dessa exceção da verdade somente nesse caso específico. Porque aqui, o legislador está preocupado com a administração pública, certo? Então, nesse caso, admite-se a exceção da verdade. A injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. A injúria é a atribuição de uma qualidade negativa, certo? Então, a pessoa diz que o Pedro é narigudo, é orelhudo, certo? E, e acaba acentuando, né? Ressaltando essa qualidade negativa, dizendo que a pessoa é burra, certo? E aqui, outra diferença entre a injúria para a difamação e a calúnia é que na injúria, melhor dizendo, o autor ofende a honra subjetiva da vítima, aquilo que ela mesmo se en enxerga dela, né, aquilo que ela se vê nela. Já a calúnia e a difamação ofende a honra objetiva, o que os outros veem, o que os outros acham dela. E a injúria, no parágrafo 1º, o parágrafo 1º, inciso 1 diz: "Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria". Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena, certo? Então, a vítima que até foi injuriada, mas ela foi injuriada porque ela provocou o autor. E há também o inciso 2º, uma questão interessante, que é o caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Pedro fala para João: "Você é burro". João fala para ele: "Burro é você". Ele cometeu uma injúria dizendo que ele é burro, mas ele devolveu a injúria. Isso é retorção imediata. Então, ele não responderá por essa injúria, não receberá, né, o juiz pode deixar de aplicar a pena nesse caso. Aí tem a injúria real, que é no parágrafo 2º, que é a injúria com violência ou vias de fato, né, que o dolo do agente não é lesionar ou ferir a vítima. Ele quer atribuir essa qualidade negativa, e esse vexame, né, que diz, ó: "Por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes". É no caso, por exemplo, de Maria, que no meio de uma festa, ela rasga o vestido de Letícia, por exemplo. E aí aparece parte do corpo de Letícia e as pessoas ali riem daquilo, né, e fica uma situação vexatória para a vítima. Veja que a autora aqui não quer cometer o crime de dano. O dolo dela não é rasgar o vestido para danificá-lo, certo? Ela não quer cometer o crime de lesão corporal. Não, ela quer causar um vexame, fazer com que a vítima passe por uma situação constrangedora. E ela se vale da violência ou das vias de fato, como é o exemplo que eu comentei.
Então essa é a injúria real do parágrafo 2º, certo? E tem o parágrafo 3º, que é se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. E aqui, eh, as disposições comuns do artigo 141, né, aqui o artigo 141, inciso 1, ele está citado nominalmente aqui no parágrafo 3º do artigo 138, que é o crime de calúnia. E aí tem o parágrafo aliás, o artigo 142 também, que fala sobre a exclusão do crime, né, e há também a retratação, né, aqui do artigo 143. Quando, por exemplo, o autor, ele se retrata, né, ele diz, eh, que não deveria ter dito aquilo, ele retira o que ele disse, né, e aí ele pode ficar isento de pena antes da sentença. E aqui tem umas condições, né, com relação a isso. Eh, então é bem importante que vocês, leiam, né, atentamente esses crimes contra a honra, do artigo 138 ao artigo 145, tá. Então, fazendo um resumo, calúnia é imputar falsamente um crime a alguém, difamação é imputar um fato ofensivo à sua reputação. Esses 2 crimes ofendem a honra objetiva da vítima, o que terceiros, acham dela, né, a veem, eh, de uma maneira na sociedade. E a injúria é um delito que o autor atribui uma qualidade negativa e afeta a honra subjetiva da vítima. Tudo bem? Esses são os crimes contra a honra. Tem vários detalhes, vários pormenores que vocês vão ler e estudar, e a gente volta a se falar. Tudo bem? Continue firme nos estudos e lembrando sempre, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode entrar em contato comigo.